Por que você pode dizer que o seu Deus é verdadeiro e o Deus do muçulmano não é? Posso responder? Por favor, porque nesse caso é o mesmo Deus, né? Não, porque o muçulmano... Supondo que Moisés realmente existiu, era num Egito antigo. Supondo que ele existiu, porque a gente não tem provas que ele existiu. Esse Jesus histórico que você defende, ele crê na existência de Moisés. Ele cita Moisés. Sim, ok. Mas não quer dizer que o que ele falou era verdade. Eu aceito que ele existiu. Não quer dizer que eu aceito que o que ele falou é verdade. E se, chileno? E se Deus existiu? Aonde está Deus quando uma criança está sendo estuprada? E o vídeo de hoje é um debate de alto nível entre um teólogo cristão e um professor ateu. Se existem tantas divindades no mundo, por que então apenas o Deus bíblico deve ser o verdadeiro? Seja muito bem-vindo, você está na TV Debates, então já se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. A pergunta é pro pastor: se o pastor tivesse nascido na Índia, ele acreditaria em Cristo? Bom, é uma pergunta meio subjetiva, né? Porque a gente não sabe o que teria acontecido, mas... Se eu nascesse na Índia... Bom, hinduísta? A Índia tem 33 milhões de deuses. Né? Então, se eu tivesse a sorte de ter ouvido o apóstolo dos pés sangrentos, dá um Google aí, quem foi o apóstolo dos pés sangrentos? É um indiano que pregou o evangelho na Índia e ganhou milhares de almas. Então, pode ser que se eu tivesse ouvido esse pregador, né, podia ser. Estão apenas falando de Cristo. Existem mais de 4 mil deuses catalogados. Qual religião devo seguir? Ele está falando aqui qual religião ele deve seguir. Você quer falar? Então, na verdade é o seguinte, na verdade, inclusive vocês são ateus também. Vocês são ateus. A única diferença minha pra vocês é que eu descreio de mais um Deus que vocês, que é o seu, né? Pra gente só existe um Deus. Os outros 4 mil, 3 mil, 7 mil. Então, mas é isso que eu tô te falando. É exatamente igual eu. Você é exatamente igual eu. Você crê um Deus agora, te convertemos. Não, você é igual eu. Você não acredita que existe nenhum Deus mais. A diferença minha pra você é que eu desacredito de um Deus a mais, que é o seu. Não, mas o nosso Deus não é o seu. Essa que é a diferença. Mas um Deus a mais, por exemplo. É porque, cara, por que você pode dizer que o seu Deus é verdadeiro e o Deus do muçulmano não é? Kiko, bom, nesse caso, posso responder? Por favor, nesse caso é o mesmo Deus, né? Não, porque o muçulmano, ele vem 700 anos depois e ele diz que o cristianismo estava certo. Tá dentro do Alcorão. Foi eu coloquei o Deus muçulmano uma hipótese, mas, por exemplo, por que é um Deus hindu? Vamos pegar na Índia, por exemplo. Porque, por exemplo, se na Índia eles têm um Deus para orar pro sol, aí eles têm um Deus para orar pro mar, se um Deus orar pela lua, nós acreditamos num Deus que fez tudo isso. A gente não precisa de um Deus específico para a lua, para o sol. A gente ora para um Deus genuíno, um Deus único. Tá errado ainda, Kiko. Tá muito pro lado aqui. Mas o que diz que o seu é de verdade e o dele não? Porque a gente acredita que o nosso Deus a gente é o criador, acredita, sim. Esse é o ponto, é o ponto, a gente acredita. Quando a gente parte de a gente acredita, é subjetivo, é sempre subjetivo, entende? É isso, porque olha só, o que eu queria falar, uma coisa que eu escrevi no começo do meu livro, por isso que é engraçado que um livro que eu defendo Deus, e é de verdade, eu defendo Deus, porque eu digo assim, quando a gente fala de Deus, de alma, de inferno, de reencarnação, de uma série de outras coisas, de lei do retorno, um monte de coisa e tal, a gente está falando de metafísica, tá? Então, da origem do grego, physis é o que é matéria, físico, e o prefixo meta quer dizer além. Então, tudo que é metafísica quer dizer que está além do plano físico. Então, tudo que é metafísica é improvável. Improvável não no sentido estatístico. Improvável no sentido de não poder ser provado. Por quê? Porque está além do plano físico. Porém, aonde está o erro de muitos ateus? E aí eu falo de verdade. Da mesma maneira que eu não posso provar com certeza que Deus existe, porque ele está além do plano físico, a ideia de Deus está além do plano físico, se ele existe ou não, é uma coisa que eu não tenho como dizer se sim ou se não, eu também não posso negar, pelo mesmo motivo. Então você não é mais ateu. E é por isso, eu não vejo evidência. Só vou responder. É por isso, calma aí, deixa eu só terminar. Deixa eu só responder o David Carmona. David Carmona, vou fazer igual o William respondeu aqui. Sirva um Deus só, o que está vivo. Não, é porque é o seguinte, por isso que Kant
Kant, que era um filósofo do século XVIII, que era cristão, inclusive. Immanuel Kant. Immanuel Kant, que era cristão, né? Kant vai dizer o seguinte: debater se Deus existe ou não é só para satisfazer o ego do ser humano de ter resposta para tudo. Por quê? Porque Deus só pode ser crido pela fé, diz Kant. E a fé, como a gente falou, o apóstolo Paulo diz, é acreditar sem provas, é a certeza das coisas não vistas. Porque se você precisa de prova, não é fé. Se você falar, não, então me prova, então não é fé. Então fé, você acredita realmente numa coisa que você não tem certeza. Então Kant diz o seguinte: Deus só pode ser crido pela fé. Debater se Deus existe ou não, esse debate é um debate amigável. A gente está fazendo para as pessoas terem... Nesse assunto, então você não tem então, fé, assim, certo? Então, na verdade, é isso. É assim, não tem fé. Não tem como a gente chegar numa conclusão. Não tem fé, ok. Agora, por que você tem fé nas propostas científicas não provadas? Então eu não tenho fé, é isso que eu tô te falando. Eu acho a mais provável, eu falei. Não falei que acredito, desde o começo eu falei. A que eu acho mais provável, que eu tenho mais simpatia, é a do Big Bang. Mas eu também não sei. Foi o que eu falei desde o começo. Eu não tenho como saber. Pastor, vamos voltar aqui nos 400 anos. Eu deixei essa informação no ar e li aqui. Vamos voltar nos 400 anos que onde o Chileno falou. A palavra é toda sua, pastor César Cavalcante. Eu nem lembro que ele falou de 400 anos. Não, eu falei o seguinte: só começaram a ter escribas oficiais, profissionais, para replicar o Novo Testamento a partir do ano 400. Deixa eu te dar alguns dados sobre isso. Antes eles eram cristãos esforçados. Tá bom, Chileno. Ué, não... Tô explicando minha pergunta. Deixa você tá bem parcial hoje, né? Hoje você tá engraçadinho hoje, né? É difícil controlar o tempo, eu não quero terminar esse debate. Vamos que o papo tá uma delícia. O apóstolo Pedro, dentro do primeiro século, escreveu sua carta. Eu sei que é dentro do primeiro século, porque ele morreu dentro do primeiro século, então não pode ter sido depois. Claro. E lá ele diz assim, ó: tende por salvação, longanimidade, o que nosso Senhor Jesus, igualmente nosso amado irmão Paulo, nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam como fazem com as demais escrituras. Peraí, esse texto está dizendo que Paulo já tinha escrito suas cartas dentro do primeiro século, e que essas cartas já eram recebidas como escrituras dentro do primeiro século. Isso é antes do tataravô do Constantino nascer. Porque o Constantino está no século IV. E nós estamos aqui no século I. Então, aqui já tem documentação para dizer que as cartas de Paulo, mais ou menos 13, 14 epístolas, já eram chamadas de escrituras dentro da Bíblia. Agora, essa ideia de que não haviam escribas, no sentido profissionalmente, tal. Bom, vamos lá. Tem duas escolas de copistas para copiar inicialmente os textos do Antigo, e aí depois a igreja pegou essa ideia para copiar os textos do Novo Testamento. Existem os maçoretas, existem os soferim. A minha área é o hebraico, então você pega lá um texto, sei lá, Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim, et hashamayim, et haaretz, tal. Beleza, você lê o texto. Nem vamos conseguir chegar no Elohim que eu queria falar também. Então vamos lá. O texto, o copista, ele copia, não é bem copista, tá? Ele desenha exatamente igual. A caligrafia vira a mesma. O espaço da página, da margem para uma palavra é a mesma e tal. Se ele erra o espaço... Uma pena que escorrega... Por que eles eram chamados de copiador? A palavra ali é soferim, mas soferim em hebraico não significa copiador, copista, significa contador. Por que eles eram chamados de copistas? Porque imagina que nesse livro seu aqui, tem aqui 200 letras. Aí ele pega a primeira letra e verifica no manuscrito original, vê se é a mesma. Pega a última, verifica se é a mesma. Pega a do meio, verifica se é a mesma. A do meio, dentro da primeira e a do meio da do meio, depois a do meio, da do meio, da do meio. De forma que cada letra, ela era testada dezenas, quiçá centenas de vezes. Se houvesse algum erro, até de distância, ou a perninha do Aleph ficou mais não sei o que lá, esse manuscrito ele era inutilizado, ficava dentro de uma gaveta chamada Genizá, que fica dentro de onde fica o armário lá da Torá, e para depois fazer um sepultamento. Porque levando em conta que tinha o nome de Deus. Então, se tivesse o nome de Deus, não podia jogar fora, queimar e tal. O senhor sabe que era feito um sepultamento. Solene lá com o sacerdote e tudo mais. É esse cuidado
É esse cuidado que transforma. Você falou sobre 5.000 e poucos... 760 divergências só no Novo Testamento. 95% delas tem a ver com caligrafia e margem. Agora, veja que interessante. Que outro documento, isso faz com que a similaridade entre um manuscrito da família alexandrina, eu estou falando do Egito, em papiro, e um manuscrito escrito em velino, que é da família bizantina, o texto é o mesmo, a letra é parecida. Um está escrito em papiro, que é o antepassado do papel, o outro está escrito em pele de cabra. Pergaminho. E o conteúdo, em 98,9% das vezes, fora as corrupções, porque é uma questão muito técnica. Tem, por exemplo, o velino, tem muito velino que é palimpsesto. Quem quiser pesquisar isso que eu estou falando. É quando o velino, o couro, ele é reutilizado. Então, era uma coisa muito cara. Então, você raspava ele com a gilete, por exemplo, e depois você reutilizava. Então, você como se fosse um apagador, né? O texto Receptus, por exemplo, ele é em... salvo engano, o texto Receptus, ele é em palimpsesto. Quer dizer, então, tirando essas questões, você tem aí 99% de similaridade. E eu estou falando, chileno, de documentos antes do vô do Constantino nascer. Isso não tem nada a ver com Constantino, bicho. Tem nada... A documentação do Novo Testamento tem absolutamente nada a ver com Constantino, cara. Entendeu? O que o Constantino faz é tornar a religião oficial. Aí isso é verdade. Oficial. E a mãe do Constantino, a Helena, cristã, sim. Que ela era, essa sim era cristã, sim. Ela tem um papel importante na arqueologia. Naquela época não existia essa ciência, sim, como ciência, claro. Mas se existisse, ela seria a primeira arqueóloga. Ela vai até Israel e ela sai visitar. Se ela é mãe, o Constantino está no ano 300 e pouco. A mãe dele está no ano 200 e pouco. O último apóstolo morreu no ano 100. Então ela vai lá e ela vai levantar onde são os lugares e tal, e ela vai anotar. Essa sim teve uma contribuição importante do ponto de vista da arqueologia. Queria só fazer uma observação sobre o que o professor falou, e aí não sou eu que estou falando, tá? Mas existem biblistas, como é o caso do Mauro Biglino, que traduziu mais de 30 textos do hebraico para a editora São Paulo do Vaticano, que discordam veementemente do que o professor falou agora, de que elas eram os maçoréticos, eles verificavam tudo. Inclusive, ele diz que os maçoréticos... Disse que os maçoretas faziam isso. Eu disse que, isso. Repito, eu falei que tem duas escolas, maçoretas e soferins, e os soferins, por exemplo, e aí eu expliquei como funcionava a escola dos soferins. Porque o que acontece? Mas você não falou que era soferins. Falei, você falou, depois você você pode duas ver. escolas. Não, tudo bem. Porque exatamente o que o Mauro Biglino defende é exatamente que os maçoretas, eles alteravam o texto de acordo com o seu bel prazer. E que a gente não tem como saber o que foi escrito no original. Inclusive, a palavra Elohim, quando ele traduz o texto do hebraico, e aí o professor sabe muito mais do que eu estou aqui como um questionador também, ele é uma palavra, o plural de El, né? Ela não se refere a uma divindade, na verdade, desculpa, de El, que seria um ser superior, ou conquistadores. Mas Elohim seria no plural. É o plural de Eloar, mas esse plural, ele não é plural numérico, ele é um plural de majestade. Então, quando mas isso é uma interpretação, né, professor? Não pode ser uma interpretação, porque a palavra Elohim é uma palavra genérica para Deus. Deus nem Baal é chamado de Elohim. Sim, porque Moisés é chamado de Elohim. Os outros então, povos tinham seus Elohim. Moisés é chamado de Elohim. Entendi. Deus reis são chamados de Elohim, e aquele rei é uma única pessoa. Então o plural é de majestade. Você já ouviu falar do livro que ele escreveu, A Bíblia Não é um Livro Sagrado? Ele fala exatamente sobre isso, como no original do hebraico, até porque quando a Bíblia começou a ser escrita, o hebraico nem existia. Né? Por exemplo, Moisés, ele era filho ele foi criado, supondo que Moisés realmente existiu, era num Egito antigo. Supondo que ele existiu, porque a gente não tem provas que ele existiu. Eu achei engraçado, achei legal. Porque assim, você está partindo da premissa, porque olha só, que a gente tem que entender uma coisa. É legal você falar isso, porque assim, é engraçado. É engraçado para você, mas é porque a gente está partindo de premissas diferentes. Quando você parte da premissa que a Bíblia, ela é a verdade absoluta, por isso que para você é engraçado.
Como eu não acredito na Bíblia, para mim, eu tenho que fazer essa... Eu não estou falando que é mentira, mas eu tenho que fazer essas suposições. Então, no caso da existência porque eu não de Moisés, acredito que a Bíblia é a verdade. Os judeus, os cristãos e os islâmicos, quer dizer, se juntar toda essa galera, nós estamos falando de 85% Sim, da população só basta os judeus, porque todos vieram do judaísmo. Mas então, só basta os judeus. 85% das pessoas que moram nesse planeta, existem nesse planeta, acreditam na existência de Moisés. Mas porque eles vieram da mitologia judaica. Todos vieram da mitologia judaica. Então não faz diferença. Bastava os judeus acreditarem. Porque tanto o cristianismo como o islamismo, eles vêm das tradições e de um texto que foi escrito para os judeus. Você defende o Jesus histórico, certo? Você defende Jesus histórico. Eu aceito o Jesus histórico. Agora, tudo bem. Você aceita que ele existiu, ok. Esse Jesus histórico que você defende, ele crê na existência de Moisés. Ele cita Moisés. Sim, ok. Mas não quer dizer que o que ele falou era verdade. Eu aceito que ele existiu. Não quer dizer que eu aceito que o que ele falou é verdade. Embora eu acho que tem muita coisa legal na Bíblia, até porque eu uso às vezes nas minhas palestras, mas assim, então, tem muita coisa que eu também não acredito, porque eu não acredito que a Bíblia é a verdade absoluta. Mas já que você você se apresenta assim como um pesquisador e tal, é legal. Por favor. É legal, eu quero deixar um texto em Atos capítulo 17, eu posso terminar aqui com esse texto. Ele fala assim: Deus fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se alguma coisa ele precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, e se porventura, tateando, o pudessem achar, se bem que ele não está longe de cada um de nós. Nele, nós vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas, e ele cita os filósofos, têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata, a pedra, trabalhados pela arte e imaginação de um homem. Ora, Deus não leva em conta os tempos de ignorância, porém agora notifica aos homens de todas as partes, de todos os tempos, que se arrependam. A mensagem de Deus é para que aqueles que estão buscando saber sobre ele ou contra ele se arrependam, e eu sei que Deus existe pela Bíblia, pela história, pela ciência, pelo design inteligente e tal, mas uma vez que a gente sabe essa verdade, o próximo passo é o que é que a gente faz com essa verdade. O que é que a gente faz? E se, chileno? E se Deus existiu? Então, você tem 2 minutos. E se, por que não tem lógica? Então, deixa eu ser bem sintético. E se existisse Deus, e ele é amor, e ele é todo poderoso, e ele é onisciente, aonde está Deus quando uma criança está sendo estuprada? Para defender o livre-arbítrio do estuprador, a criança merece ser estuprada. Isso eu falo porque eu trabalho com um grupo de repressão à pedofilia e eu sou patrono de um orfanato. São questões desse tipo que me fizeram começar a questionar a Bíblia. Por que há tanta maldade no mundo? Né? Se ele pode te ajudar a arrumar um emprego, se ele pode te ajudar a fazer coisa melhor, por que ele não pode salvar uma criança que às vezes é violada pelo próprio pai anos e anos seguidos? Entende? Então isso vai contra a ideia de um Deus todo amor, todo poderoso e onisciente. É ilógico, e essa ilógica que me pega, entende? E por isso eu não gosto de falar isso, porque eu não gosto de botar dúvida na fé dos outros. Eu acho que as pessoas têm o direito de crer no que faz bem. E, por exemplo, você é um cara que eu adorei que você se converteu, porque você é uma pessoa muito melhor hoje. Então eu prefiro você crente do que descrente, que só fazia merda. Se for só isso, estava bom. Exatamente. Então, assim, mas isso é uma das coisas que me pega e você me pegou. Isso que me levaram a descrer. Por que tantas coisas? E aí, infelizmente, a gente não tem tempo. É isso. É isso aí, meus amigos. Qual o seu lado neste debate? Deixe o seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal, compartilha este conteúdo e até o nosso próximo encontro.